Já estudamos o substantivo e os adjetivos, duas classes de palavras fundamentais. Vamos estudar agora uma terceira classe, que é o artigo. O artigo é uma classe de palavras que todo mundo conhece. Quando a gente pergunta o que é um artigo, já vem um aluno e fala o, a, os, as, uns, e vão, na verdade, dizendo quais são os artigos. Eu costumo dizer que decorar os tipos de artigos, artigos definidos, que são o, a, os e as, e indefinidos, uma, uns e umas, não define, na verdade, o que é um artigo. Artigo é uma classe de palavras que antepõe-se ao substantivo, fica antes do substantivo, e ele apresenta um valor próximo ao demonstrativo. Como assim? O artigo definido, o, a, os e as, ele apresenta um valor perto do pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Se eu estiver falando de um aluno, por exemplo, e digo, o aluno está de azul. Quando eu digo o aluno, eu não estou falando de qualquer aluno, mas de um aluno específico, daquele aluno, aquele que eu estou apontando e indicando. Por isso eu digo que ele tem um valor aproximado, um valor semântico aproximado do pronome demonstrativo. Vale lembrar que o artigo, ele é filho do substantivo. Como assim? Não existe artigo se não houver um substantivo depois. Não precisa de ser imediatamente depois. Eu não preciso de colocar apenas a cadeira, mas eu posso colocar a mais confortável cadeira. Tem de ter na mesma expressão, ligado a esse artigo, um substantivo. Tanto é verdade, tanto é fato, que se você não tiver o substantivo, o que acontece? A palavra que vier posterior tornar-se-á um substantivo. Por exemplo, quando a gente pega o verbo amar. É um verbo, é uma classe de palavras que flexiona no tempo. Tem desinência, que é a marca própria de verbo, que é a terminação aí ar, verbo da primeira conjugação. E se dentro de uma frase eu coloco o amar é importante, esse o amar neste contexto funciona como um substantivo. Uma coisa importante é a flexão. Nós já mexemos há um tempo e eu já falei disso no substantivo. Lembra que toda palavra que se liga ao substantivo concorda com ele em gênero e número? Pois é, se o artigo se liga ao substantivo, se o artigo tem uma relação de determinante do substantivo, ele determina, especifica o substantivo, ele varia de acordo com ele, com o substantivo, em gênero e número. Por exemplo, quando você pega a palavra menino, ou menino é masculino singular, eu uso um artigo masculino singular. Agora, se eu coloco meninas, o artigo já será o as. A função do artigo é fácil, adjunta de nominal. Tudo bem que a gente ainda não está na sintaxe, mas a gente já tem trabalhado com algumas dessas noções. Lembra que função é o papel que a palavra exerce dentro da frase? Se eu acabei de dizer para você que o artigo está sempre junto de um substantivo, que não existe artigo sem substantivo, a única função que ele pode exercer é de estar junto do nome, de estar ligado ao nome, ou seja, adjunta de nominal. Vamos mexer com essa frase para a gente cristalizar o que a gente já vem trabalhando desde o início desse curso. Quando a gente pega uma frase verbal, e aí vamos chamar de período, a primeira coisa que a gente acha é o verbo. Cadê o verbo dessa frase? O seu colega e a sua chefe discutiram. O verbo seria o discutiram. Depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos. O grupo não verbal do grupo verbal. O seu colega e sua chefe seria o primeiro grupo, discutiram seria o segundo grupo. Eu não tenho nem o que discutir, já que na parte verbal eu tenho apenas uma palavra. Dessa forma, essa palavra só pode ser o núcleo da estrutura. Vão para o outro grupo e vamos achar as palavras mais importantes. Vale lembrar que cada expressão tem a sua palavra fundamental, tem o seu núcleo. Já brinquei com vocês dizendo que em português não existe igualdade social. A gente tem um negócio que é chamado de hierarquia. Os núcleos são colega e chefe. Colega é substantivo, dá nome, varia. Tudo bem que não varia em gênero a palavra em si. Nós não temos a formação colega e colega, não é? Mas a gente tem a flexão de número, pelo menos. O colega, os colegas. Chefe, a mesma coisa. É um substantivo porque dá nome. E se os dois são substantivos, eles são núcleos. Já aprendemos, e português não tem exceção, que substantivo é sempre a palavra mais importante da expressão em que ele se encontra. Dessa forma, a gente ainda não havia visto uma frase assim. Nós temos um grupo com dois núcleos. Lá na frente, nós vamos chamar isso de sujeito composto. Estão lembrados? Mas até então, não precisamos dar nome. Vamos
Vamos entender aí, não estudamos isso ainda, mas esse E você já conhece aí pela vida escolar ou até pelo uso da linguagem mesmo. O E adiciona, não adiciona? Então eu tenho duas estruturas aí. Se eu fosse dizer para você que O está ligado a colega e especifica colega, determina colega, assim como o seu. Fato é que nós temos aí uma estrutura no masculino singular. Alguém vai me dizer, uai, professora, mas e a colega? Nós vamos saber também que às vezes o artigo, ele pode concordar com o substantivo em gênero e número, mas às vezes é o artigo que determina o gênero ou o número do substantivo. É o caso desse exemplo, colega. Colega tem uma forma só. Agora, se eu quiser falar de homem, ó colega. Se eu quiser falar de mulher, a colega. Da mesma forma que ônibus. O ônibus singular, os ônibus plural. Nós vimos aí o artigo definindo, determinando o gênero do substantivo ou o número do substantivo. Vamos chegar lá e vamos dizer que A está ligado a chefe e sua está ligado a chefe. Mesma coisa, chefe não vai ter a forma física de feminino e masculino. O que vai determinar se é feminina a palavra ou se é masculina é a presença do artigo. O seu chefe, masculino, a sua chefe, feminino. Quero chamar a atenção de uma coisinha e é muito importante. Nós não estamos na sintaxe, mas eu quero que vocês já comecem a pensar desde agora, nas frases que vocês forem fazer e analisar aí no decorrer da vida de vocês. Sempre que eu tiver uma palavra concordando com a outra, em gênero, em número, sempre que eu tiver uma ligação semântica entre essa palavra, nós vamos ter essa relação de setas que a gente está trabalhando desde o início do curso. Inclusive, se a gente fosse brincar com aquela noção de determinante e determinado, eu diria que colega é uma palavra determinada. E é determinada por o e seu. Na verdade, o e seu determinam, especificam, modificam colega. Da mesma forma que a e sua determinam, especificam, modificam chefe. Quero chamar a atenção, já falei, né? Que às vezes é o próprio substantivo que modifica, que indica o gênero e o número do substantivo, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Em algumas situações, às vezes o uso do artigo no feminino ou no masculino acarreta alteração de sentido para a estrutura. Nós temos, por exemplo, a palavra cabeça. Cabeça é uma palavra feminina no português, indicando parte do corpo humano, ela é feminina. Dentro de uma construção, se eu disser que ele é o cabeça da relação, tudo bem que tem algum valor semântico próximo à cabeça, parte do corpo humano. Quando eu digo que ele é o cabeça, parece que ele é o chefe, o que usa a razão, o que direciona a relação, não é? Mas eu tive uma alteração de sentido. A cabeça era sentido denotativo, parte do corpo humano. O cabeça já dá a ideia de líder, chefe, aquele que guia, aquele que gere. Temos um exemplo lá. A cascavel é uma cobra venenosa. Aí nós temos o animal. Ele é o cobra da turma. Pera lá. Quando eu falo a cascavel é uma cobra venenosa, a cobra animal ela é feminina. Agora, quando eu digo que ele é o cobra da turma, o que eu estou dizendo aí? Que ele é o fera, ele é o bom, ele é o melhor dentro da turma. Além dessas informações da variação de sentido, eu queria que vocês prestassem atenção em duas coisas, em mais duas coisas. Primeiro, onde que o artigo ele é obrigatório? Nós já discutimos o substantivo comum e o substantivo próprio, estão lembrados? Quando eu disse que o substantivo comum é aquele que dá o nome de um ser de uma forma geral. Aluno, cadeira, curso, lugar. O substantivo próprio ele já daria um nome específico, particular. Pensando nisso, o substantivo comum, geralmente, ele é precedido de artigo. Isso não é sintaticamente obrigatório, mas normalmente você constrói uma frase, uma aluna chegou ou a aluna chegou. Ou você define a aluna, artigo definido, ou você indefine, uma aluna qualquer chegou. Nessa construção, a gente tem que chamar a atenção e pensar muito no uso do artigo antes do substantivo próprio. Antes do substantivo comum, normal. Se eu quiser definir, artigo definido. Se eu quiser indefinir, artigo indefinido. E antes do nome próprio? Antes do nome próprio, será que a gente usa artigo? Aí eu fico pensando, ora, se o nome próprio já especifica, para que usar artigo? Eu posso dizer, será, Luciana chegou ou a Luciana chegou? Tanto faz. Nós vamos saber no português que o uso de artigo antes de nome próprio é facultativo.
ou seja, eu uso se eu quiser. Diz alguns teóricos que o uso do artigo determina maior proximidade, maior afetividade. Tudo bem, pode ser. Quando você fala Luciana, embora ele seja um nome particular, existem várias Lucianas. E dentro do grupo de Lucianas, eu estou falando de uma específica, uma que me é próxima, uma em particular. Coloco o artigo para indicar essa proximidade. Mas nós não vamos precisar de aplicar isso dentro da prova de um concurso. Eu preciso que vocês se lembrem que a presença do artigo é por conta de quem escreve, é a opção de quem faz a frase. E aí, nós vamos ter que saber disso lá no uso da crase. Quando a gente decora que a crase é facultativa antes de nome próprio, é exatamente por isso. Porque é facultativo, ou seja, opcional o uso do artigo. Posso dizer, Luciana chegou cedo, ou a Luciana chegou cedo. Assim também a gente pode associar no uso do pronome antes de pronome possessivo. Eu vou voltar nisso lá no estudo de pronomes, mas já vou avisando para vocês. Antes de pronome possessivo, aqueles pronomes que indicam posse em relação às pessoas ou discurso, meu lápis, teu lápis, seu lápis. O uso do artigo antes desses pronomes também é facultativo. Eu posso dizer que ou seu pai chegou cedo ou seu pai chegou cedo. Essa presença, ela também vai determinar uma especificidade maior, mas também é facultativo, é opcional e fica a escolha de quem produziu a frase. Também vamos precisar disso lá na frente. Vale lembrar, então, repetindo, que artigo, antes de substantivo comum, vou usar o definido se eu quiser especificar. Vou usar o indefinido se eu quiser indicar de forma genérica. Antes de nome próprio, facultativo. Posso usar, se eu quiser, a Raquel ou Raquel. E antes de pronome possessivo, também será facultativo o uso do artigo. A última informação de artigo, e aí a gente já passa para a nossa nova classe, que seria o numeral, seria a respeito da construção de frases, como, por exemplo, vamos supor numa frase em que eu quero falar do jornal O Globo. Se eu dissesse que a notícia da morte de Mariazinha foi publicada no Globo. Se eu for ter bastante rigor gramatical, o ideal nessa frase seria dizer: a notícia da morte da Mariazinha foi publicada em O Globo. Quando o artigo faz parte do nome próprio, do jornal, do livro, da revista, a gente não deve fazer a contração. Portanto, a gente vai dizer: em Os Lusíadas acontece isso. Agora, eu poderia dizer que no estado de Minas foi publicado isso. Por que eu posso usar no? Porque esse o não está dentro do nome do jornal. O nome do jornal é apenas Estado de Minas. Agora, a gente não vai usar, por exemplo, na Gazeta. Porque o nome do jornal é a Gazeta e nós não vamos fazer alteração no nome dele. A gente vai dizer em a Gazeta. Dessa forma, a gente respeita a norma culta e não incorre em desvio gramatical.